Hoje a notícia da tarde, né, pelo menos no que diz respeito a uma situação muito importante aqui no nosso país, nos dá conta que Polícia Federal prende o maior devastador da Amazônia e confisca 16 fazendas e 10 mil cabeças de gado, né? Eu pergunto a vocês acham que esse cidadão aqui, ele comprou essas terras bonitinho, chegou, foi no cartório, enfim? O perfil do criminoso é sempre muito bem conhecido. Bruno Heller é suspeito de dizimar território equivalente a 4 vezes a ilha de Fernando de Noronha. Operação Retomada mira esquema de invasão de terras da União e desmatamento. Eu fiquei curioso, né? Tentei ver a ficha social, né, de Bruno Heller, ver se tinha alguma foto, alguma matéria. Bom, para saber, confirmar aquilo que a gente já tem uma noção, né? Esse cidadão certamente seria um bolsonarista. E aí eu fui encontrar no canal da revista Fórum exatamente isso que eu estava intuindo e que certamente você intuirá também. Toda vez que vê alguém com um comportamento racista, um comportamento discriminatório, uma ignorância, ostentação, expondo uma série de pensamentos absurdos em relação à ciência, em relação à realidade, você já sabe com quem aquela figura se identifica. Maior devastador da Amazônia é bolsonarista e atuou em grupo para doações de campanha. Nome de Bruno Heller consta em lista de doações feitas ao Comitê Bolsonarista de Novo Progresso, que é a cidade de lá, né, da região amazônica. Ele é acusado de ter invadido e grilado mais de 21 mil hectares de terras da União para criar gado. E a gente está vendo uma CPI do MST em Brasília, tentando ali demonizar, né, trabalhadores que estão sempre tentando ocupar algum tipo de espaço, que está sendo sempre espaço ocioso, normalmente áreas públicas destinadas a algum tipo de assentamento, de reforma agrária, enfim. Mas essas pessoas são criminalizadas. Hoje, lá nessa CPI, que eu comentei com vocês mais cedo, o José Rainha parecia um extraterrestre diante daquelas pessoas que não conhecem absolutamente nada do problema social da falta de terra, da fome aqui no nosso país, a falta de habitação, a falta de democratização do acesso à propriedade, enfim. E pareciam até que estavam ali querendo saber como vivem os sem terras, vivem as pessoas pobres, né, como se reproduzem, como acasalam, do que eles se alimentam, enfim. Um negócio patético, né? E o Zé Rainha até que ele foi uma pessoa muito educada, né? Porque se eu fosse advogado dele, eu orientaria o Zé Rainha a ter um comportamento mais incisivo, até para educar, né? Já que essas audiências, elas são retransmitidas, né, pelas TVs públicas de uma maneira geral. Enfim, mas o criminoso maior, ou os criminosos mais pesados são esses aí, né? E em relação a essa região também, gente, hoje está sendo objeto de matérias em vários lugares, ainda o que aconteceu com os Yanomamis, né? Essa matéria aqui da agência pública, que é muito séria, né, diz o seguinte: estudo crítico faz balanço de 6 meses da Operação Yanomami. A gente nunca mais ouviu ninguém falar absolutamente nada, né? Teve aquele impacto inicial. Eu cobrei muito do ministro de Direitos Humanos, da Sônia Guajajara, enfim, da presidente da FUNAI, para que todos fossem mais incisivos, porque o crime que foi feito contra os povos indígenas foi cometido contra esse conjunto de crimes, né? Foram cometidos pela essa gente que estava no poder, comandadas ali pelo inominável, né? Pelo inelegível, né? Para ser mais preciso. Essa situação, gente, está ganhando inclusive noticiário internacional. Terra indígena ainda em crise, apesar da expulsão de garimpeiros. Essa matéria aqui é do The Guardian, né? E está aqui já traduzida para o português, mas enfim, são situações que, ao contrário do que acontece aqui no Brasil, instituições estrangeiras, organismos internacionais, organizações não internacionais, enfim, organizações não governamentais estão sempre observando, né, o encaminhamento dessas situações em países como o Brasil. Então é muito importante que esse assunto não seja esquecido e que a responsabilidade do ex-presidente da República, o genocida, o inominável, o inelegível, que ele seja cada vez mais lembrado nesse tipo de situação. Bom,